Pessoal, bom dia a todas e todos. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo. Vamos começar mais uma aula de geografia. 29ª semana de trabalho, de desespero, de felicidade para alguns. Mas vamos lá começar mais uma semana. Uma semana do ponto de vista político, do ponto de vista das minorias, daqueles que não costumam ter voz, muito importante, né? Com o pleito aí sendo representado pela vereadora Duda, né? Que conquistou aí um importante marco em Belo Horizonte. Todos, claro, devem acompanhar, devem saber bem do que eu estou dizendo. Conquistou aí a vereadora mais votada, né, em BH. Ela anteriormente, né, a vereadora mais votada tinha sido a própria Áurea, que candidatou a prefeita, e ela tinha, na época, em 2016, a Áurea, quando disputou, acho que ela teve 16 ou 15 mil votos, uma coisa assim. E a Duda agora conseguiu simplesmente o dobro de votos, né? Foi um negócio impressionante, muito bonito e até interessante, né? Ao mesmo tempo que, incrivelmente, nós, quando se mostra algumas vitórias para um lado, a gente percebe ainda que vivemos num período muito próximo, muito parecido da Idade das Trevas, né? Onde meia dúzia de imbecil, eles têm a incrível capacidade de falar asneira. O segundo vereador mais votado de Belo Horizonte chama-se Nicolas Ferreira. É um jovem formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, número 28, né, a sigla, se não me falha a memória. E esse Nicolas, o segundo mais votado. E ele, ontem, ao saber que foi eleito, né, mas tinha ficado em segundo lugar do mais eleito em BH, ele declarou que a vereadora em questão, né, a Duda, ele chamaria por ele, né, chamaria de vereador, porque é assim que está na certidão de nascimento, que a pessoa reconhece ou se reconhece, e aí ele falou que não importa, e aí ele já cometeu o primeiro erro dele de falar uma besteira dessa. O segundo erro é de dizer que na Câmara Legislativa, né, pautas com questões de opção sexual. Falei, puxa vida, a gente, em 2020, no final desse ano de merda, e o cara falando de opção sexual. Parece que informado em direito, e é um cara que veio, né, de origens humildes, um cara que veio da cabana do pai Tomás, e segundo ele, né, uma infância muito pobre, uma infância resoluta, né? Então ele mesmo já deveria ser um dos porta-vozes aí das diferenças, das minorias, e é incrível um discurso de opção, né? Como se a pessoa, hoje eu quero ser isso. É difícil, cara. O Fantástico estava mostrando um esquema que a página vende discurso para o vereador, o cara só copia e cola. Mas isso aí, Ana Carolina, é mais velho do que sua avó, porque isso é muito antigo, né? Vende esse discurso. Cara, você tem páginas no Instagram que vende ou não, né? Basta você seguir,
que tem descrição para suas fotos, não sabe o que colocar na sua legenda, siga a página. Então você começa por aí, na imbecilidade brasileira, sobretudo no campo político, né? Se você não consegue descrever ou falar sobre um momento da sua vida representado em uma foto, você precisa recorrer a outras coisas. Por que não recorrer a um discurso, recorrer a uma tese, né? Paga-se para fazer trabalho, paga-se para muitas coisas. É um normal brasileiro, né? Nem me surpreende. É muito surreal nos extremos dessa votação, porque a primeira é perfeita e progressista, e o segundo é super bolsominion e ataca as pessoas. É super progressista, né, o Letícia? Super progressista mesmo. E o interessante é que na pauta dela, como vereadora, ela não está voltada para as questões propriamente trans, né? A ideia dela é a questão meio ambiente. Acho que foi, se não me falha a memória, a única candidata com um jogo de... Como é que chama, gente? Eu esqueci o nome do negócio. Mas foi uma eleição limpa, vamos dizer assim. Ela não imprimiu nenhum panfleto, nenhum santinho, que não serve para absolutamente nada. Até hoje eu não sei para que existe isso, sinceramente. Não sei, será que tem aquele monte de santinho, de panfletinho, né, com os candidatos, os vereadores? Será que alguém está indo votar, aí chega na porta assim da sua sessão, poxa vida, eu vou pegar um papel aqui, aí pega um papel, eu vou votar nesse aqui? Não é possível, velho. É lixo zero, né? E aí, eu acho assim... ela fez um negócio interessante, mas ela terá muitas dificuldades, assim como na sua vida, para quem conhece a história dela. 20 anos, né, de sala de aula, só isso já quer dizer muita coisa. E ela terá muitas dificuldades, muitas mesmo. Eu estava lendo algumas coisas aqui, foi na Miniônio, sim, eu vi parte da palestra dela lá, Brenda. Se não me falha a memória, foi até na sala da Letícia que ela estava na palestra dela. É isso mesmo, né, Letícia? E o interessante é que eu estava lendo algumas coisas aqui, eu gosto de ler os bastidores, aí mostrando, né, enveredando, vamos dizer assim, a grande vitória e conquista dela. E aí eu sempre gosto de procurar os comentários. E aí nos comentários, estava lendo agora, do jornal O Tempo, aí uma pessoa lá, e não estava como anônimo não, sabe, tem a foto lá, ela falou, nossa, o dia que o meu filho chegar em casa e falar que o professor dele usa saia, ele nem volta para a escola no outro dia. Aí eu fiquei olhando, velho, poxa vida, será que merece uma resposta, velho? Mas aí eu lembrei que eu tinha coisa mais importante para fazer, mas tá difícil. E, claro, muitos desafios serão encontrados por ela nessa nova jornada. Vamos embora, deixa eu ver. Pelo menos não tá ruim igual o Rio, entre Eduardo Paes e Crivella, 2 milicianos. É complicado, viu, Arthur? Mas o Rio de Janeiro, cara, com todo respeito, né, para aqueles que gostam, para aqueles que são cariocas, e eu nunca deveria dizer isso sendo um professor, sobretudo de geografia, da área de humanas, mas, cara, aquele lugar eu deveria explodir, velho. Né, tirando, claro, algumas pessoas. Aí eu tô tirando o caráter das pessoas, né? Nesse sentido, aquele lugar não existe, velho. Eu vou falar com você. Se tem um lugar que eu não suporto, é o Rio de Janeiro. Eu odeio aquele lugar com todas as minhas palavras. Não estou falando que odeio as pessoas lá do Rio de Janeiro, mas eu odeio aquele lugar, velho. Nossa, todas as vezes que eu tive que ir lá não foram
poucas, a trabalho e tudo. Era o único lugar que eu não fazia questão nenhuma de ir, ou que eu fazia questão de ficar o menor tempo possível. Eu detesto aquele lugar. Parece que ali, não sei. Vamos lá. Desculpa o atraso, pessoal, tudo bem? Eu sempre vou nos comentários, por curiosidade, mas é um péssimo hábito, porque sempre sai passando raivas. Justamente, Matheus, a gente sempre passa muita raiva nos comentários. Mas também a gente se diverte, né? De perceber a ignorância da maioria das pessoas, né? E você pensa assim, poxa, eu estou na luz, eu estou no caminho da luz, talvez, sou um iluminado, porque é muita imbecilidade. Como que a pessoa tem coragem de falar, pois Rio tá quebrado demais, o carioca vai ficar triste. Quem que é carioca, Caio? Quem que é carioca? Aqui na sala tem carioca? Angra e Penedo é bom. Tem alguns lugares no Rio que são bons, assim. Claro que eu estou exagerando e brincando aqui, né? Mas aqui estavam falando, o Gabriel é carioca. Ah, meu Deus, eu devia ter falado isso então. Perdão, Gabriel. Tem muitas histórias ruins com o Rio de Janeiro, por isso. É divertido e até me sinto mais inteligente, mas pensar que no futuro do país também está nas mãos desses caras é complicado. Pois eu vou emitir aqui uma opinião política, coisa que eu não costumo fazer muito. Eu até gostei, antes de eu começar a aula aqui, eu até gostei, de certa forma, não é que eu gostei, eu me sinto assim, menos desconfortável com a vitória aqui em Belo Horizonte do Alexandre Calil. Claro que poderia ter sido outra opção, mas eu não, de certa forma, eu não me senti muito desconfortável com a vitória do Calil. Claro que eu me sinto em partes desconfortável com ele, porque ele é atleticano, né? Então eu já começo o meu preconceito por aí. Mas, de certa forma, a meu ver, ele fez um trabalho interessante em Belo Horizonte. Começou dizendo que não era político e se tornou um político, né? E um político daqueles político mesmo, né? Um índice de aprovação gigantesco, principalmente após a pandemia. Pois mas esse pessoal da ignorância está perdendo força. Ainda bem, mas como a nossa política é cíclica, daqui a uns anos vai reaparecer esse discurso com o cara dando. Ana, a nossa política é muito cíclica. Eu entendo que daqui a pouquíssimo tempo nós teremos aí uma ascensão das esquerdas. Aí é sempre assim. Aí você vem com as esquerdas, as chamadas esquerdas, né? Que eu não estou categorizando nada aqui, mas as chamadas esquerdas, elas vêm, vão ficar um tempo, vão começar uma política, apesar que eu acho que elas são muito desgastadas no Brasil atualmente. E depois nós temos o retorno da chamada direita, e nós todos sabemos que não existe esquerda e direita no Brasil, existe o centro que comanda tudo. Qualquer um pode falar que é de qualquer ideologia política, e no final você vai estar sempre no centro, né? Ou sendo comandado pelo centro. Nossa, não só nossa. Na história sempre se repete, inclusive por isso tem muita previsão do que o mundo vai acabar por uma pandemia, porque ela sempre volta e quem sabe uma hora pode voltar e vir mais forte. Matheus, eu nunca vi isso não, que o mundo ia acabar por uma pandemia. Isso aí eu tô fora. Eu não tô sabendo não. Eu acho que isso vai de partes do Brasil. Também, se você olha o sul isoladamente, a direita ela é muito forte, enquanto no Nordeste a esquerda é mais presente. Cuidado, Brenda, com as ideologias de direita e esquerda no Brasil, elas não se aplicam. Eu posso dizer que sou um candidato de um partido que se diz de ideologia de direita,
mas praticar uma política central, né, centralizadora, uma política no qual eu vou com a maré. E é assim que funciona. Né? Você vê, por exemplo, eu acho insuportável uma mulher que está no segundo turno aí, que é a Manuela Dávila. Eu odeio aquela mulher, sinceramente. Né? Não o fato dela, né, a questão política dela, ela como política, entendeu? Isso que eu estou dizendo. Eu não suporto escutar a voz dela. E ela está no segundo turno, no sul do Brasil, né? E ela se diz de esquerda, PC do B, né? Vamos ver. O pessoal da saúde fala muito que vai ser uma pandemia, os cientistas falam que vai ser a falta de água. No Brasil tem que ter esquerda e direita. Eu tô falando que eu odeio ela na questão política, tá? Senão já vamos daqui a pouco, pode ter aí alguma coisa, né, falando sobre isso aí. Eu não suporto escutar ela, né, falando de política. E foi uma das coisas que me fez, aí eu posso falar, porque já passou, não votar no Andrade, né, que a gente chamou Haddad de Andrade, no segundo turno. Não quer dizer que eu votei no Bolsonaro, pelo amor de Deus. Eu anulei o meu voto, né, no segundo turno, né, porque nenhum dos dois me representava. O Andrade, o Haddad, aí, que é o pior dos piores, né, foi um péssimo prefeito em São Paulo. E quando eu vi aquela Manuela Dávila lá, podia ser qualquer pessoa, eu até votaria talvez, mas quando eu vi, não, Matheus, eu anulei o meu voto. E eu anulei quando eu digitei lá para falar, para eu não ter nem contato, para diminuir o peso da minha consciência, eu votei com uma caneta, assim, ó, digitando na urna eletrônica, para eu nem ter o contato de digitar propriamente com as minhas mãos ali, meus dedos, fazendo uma coisa dessa, anulando e dando a possibilidade, né, que foi do Coringa chegar ao poder. Bom, vamos lá, vamos começar a aula, mas a questão não é que ele prega, o que ela vive, que de modo geral não existe uma esquerda ou uma direita, não no que a gente sabe pela teoria. Muito bem, né? Isso mesmo, não existe. Mas o que eu não gosto dela não é o que ela prega e o que ela vive. Eu não gosto do que ela fala. O que ela vive realmente assim não me diz respeito, sabe? Não é da minha competência analisar. Mas, nossa senhora, ela é chata demais, velho. Vamos lá. Teoria em teoria é o liberalismo, como o nosso presidente da direita. Tá ok, pois é. Não sabe nem o que está falando. Eu estou louco para chegar o livro que eu comprei, chega amanhã, que é o livro A República das Milícias. Né? Recomendo a leitura para vocês. É o do mesmo autor que escreveu lá sobre a história do PCC e do crime organizado no Brasil. E esse livro saiu bombando, né? A República das Milícias, que diz dos Esquadrões da Morte, esse é o título do livro, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Estou ansioso para a leitura. Muito bem. Vamos lá, do mesmo autor aí. Bom, na última aula eu falava com vocês sobre o Centro-Oeste. Falamos aí de alguns aspectos naturais, de alguns aspectos dessa região brasileira, do Centro-Oeste. E hoje cabe, claro, continuarmos um estudo rápido. Eu falei com vocês que falaria sobre o relevo e a hidrografia. E rapidamente falarei sobre a expansão econômica dessa região brasileira. Tá? Local, uma expansão, sobretudo, ligado à agropecuária. E aí cabe, claro, uma apresentação de tela. Eu estou marcando aula no Meet aqui para vocês, sabe? Não é porque eu gosto, não, tá bom? É porque ele permite eu compartilhar a tela aqui de maneira muito mais simples, muito mais fácil, muito mais prática. Pelo YouTube, primeiro que eu tenho que abrir 50 programas ao mesmo tempo. E depois, quando você começa a compartilhar a tela, você tem um delay, vocês devem talvez observar isso pela aula do Brian. Você tem um delay de 10 minutos do que a pessoa fala para responder, para o que vai aparecer.
E eu não consigo, né? Eu me dou uma aula assim, aí você fala uma coisa, você espera a resposta, nada chega, e aí você, vou passar para frente. Quando você começa a explicar o negócio, outra coisa, já está chegando uma resposta, aí, enfim. É por isso que eu estou marcando essas aulas no Meet, tá? Porque para apresentar algumas telas aqui. E aí vamos lá. No Centro-Oeste, nós paramos exatamente. Eu falei sobre a vegetação, o clima, que está um modelo de cerrado, e aqui eu vou começar a explicar justamente daqui. Bom, o que você precisa saber sobre o relevo e a hidrografia do Centro-Oeste? Eu coloquei uma bela imagem para vocês aí da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, né? Que é uma área que resume muito bem o relevo do Centro-Oeste, que é marcado pelo predomínio dos planaltos e das chapadas, que são esses paredões íngremes e relativamente planos no seu topo aí, uma imagem muito bonita. Tá? Então a região Centro-Oeste ela é marcada pelo predomínio de planaltos e das chapadas. É claro que nós temos também, você pode perceber por esse mapa, né, entre os planaltos, não preciso nem dizer, nós temos áreas depressivas, são áreas de uma altimetria, de altitudes, né, menores do que aquelas no seu entorno. Como é o exemplo, não está na região Centro-Oeste, mas só para você entender como funciona uma dessas depressões, é só você pensar em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade dentro de uma depressão, né? Porque você olha pelo entorno, nós temos a presença das serras, né? Então são áreas mais elevadas, e a área mais rebaixada onde a cidade, onde existe o sítio, né, urbano, a nossa cidade está instalada, é uma área de depressão. Então, entre os planaltos aqui, claro, nós temos as zonas depressivas, né? E existe também a presença aí no Centro-Oeste, você deve saber, das planícies que ocupam aí uma parte pequena dessa região como um todo, mas elas estão presentes aí, sim. Principalmente aí as planícies do rio Araguaia, do rio Guaporé, você já deve ter ouvido na música do Skank isso, e claro, a planície no rio Paraguai, onde se encontra o Pantanal Mato Grossense, que logo vamos falar um pouco mais sobre ele. O que eu preciso saber de relevo? Só isso. E aí eu passo para vocês na hidrografia, né? Que uma das grandes riquezas, talvez, do Centro-Oeste é a parte hidrográfica, é a sua hidrografia. Essa riqueza hidrográfica ela acaba se expressando na biodiversidade da fauna e da flora, né, ali presentes, além, claro, nessa hidrografia ela se representa pelo potencial econômico para o Brasil e para a própria região, né, quanto à pesca, para as atividades agropecuárias, para as atividades turísticas. Muita gente vai para o Centro-Oeste visitar a parte hidrográfica para o turismo, mas também para o transporte hidroviário. E, claro, é muito conhecido por todos pela geração de energia que os rios ali proporcionam. E aí nós podemos destacar algumas dessas bacias aí, né? Nós temos a bacia do Amazonas, que banha o estado aqui do Mato Grosso, né? Onde são encontrados, interessante aqui nessa bacia do Amazonas, onde nós encontramos a nascente dos rios que se tornam tributários, que se tornam afluentes do rio Amazonas, né? O rio Xingu, o Guaporé, o rio Juruena, tá? Que esses dois últimos, né, o rio Guaporé e o Juruena, eles se convergem quando vão a caminho aí do rio Amazonas e eles formam os rios aí muito conhecidos, Madeira e rio Tapajós, tá bom? Então, é uma importante bacia, claro, tributária do rio Amazonas, o maior rio do mundo, né? Nós temos a bacia aqui do Paraná, tá? Que encontra-se aqui no interior, vamos dizer assim, das regiões do Centro-Oeste e parte do Sudeste do Brasil. Uma bacia com grande capacidade de geração de energia, tá? Porque você precisa saber, volume de água muito elevado, tá? Ela
com áreas de relevo planáltico, né? Então o volume da água e a forma do relevo acaba aí condicionando essa região como um ótimo potencial, a do Paraná aqui, para a geração de energia elétrica, ok? É onde está a usina de Itaipu, né? Aqui, beleza? Nessa bacia aqui. Então, todo mundo já sabe, foi durante muitos anos, né, a maior usina hidrelétrica do mundo. É uma usina binacional, foi construída com recursos do Brasil e do Paraguai, né, e acaba fornecendo energia, claro, para esses dois países. Ela também, mesmo ela tendo esse potencial para geração de energia, também é uma bacia do Paraná aqui muito conhecida e muito utilizada nos trechos que assim é permitido a navegação, tá? Nós temos uma hidrovia nela, que é a hidrovia Tietê-Paraná, tá? Que é um importante corredor de circulação de mercadorias, que acaba ligando o centro-sul aqui do Brasil, tá? Uma região de elevada produção industrial, agropecuária, e isso acaba fazendo o escoamento dessas mercadorias, dessas produções para o Mercosul brasileiro, tá bom? Argentina, Uruguai, Paraguai são muito aí presentes, né, no recebimento dessas mercadorias por conta dessa bacia do Paraná. Eu tenho a bacia aqui, em marronzinho aqui, Tocantins, Araguaia, que é uma bacia que tem a sua origem, vamos dizer, no centro-oeste, né, mais precisamente aqui no estado de Goiás, né, nós temos aqui os principais rios, né, que vão integrar essa bacia, tá? E ela é considerada a maior bacia integralmente brasileira, tá? A bacia Tocantins-Araguaia. É a maior bacia que nós temos, que não é a maior bacia do Brasil, mas a maior bacia que é do Brasil somente, tá bom? Nós temos aqui o curso do famoso Rio Araguaia, né, que tem a presença da maior ilha fluvial do mundo, a ilha do Bananal, também no Rio Araguaia, onde nós temos aí a usina hidrelétrica de Tucuruí, tá? Que é aquela que fornece a maior parte da energia elétrica para a região norte do Brasil. Bom, também nessa bacia do Tocantins-Araguaia, eu tenho um aproveitamento hidroviário menor, muito menor do que em outras, tá? E ele é feito principalmente pelas populações ribeirinhas, tá? Mas ele é pouco utilizado para o comércio, tá bom? Seria muito importante eles utilizarem, né, essa bacia aqui, Tocantins-Araguaia, para o comércio, né, para fins comerciais, né, para o escoamento das produções aqui do Centro-Oeste, porque essa bacia, né, esse rio, ele vai seguindo aqui Tocantins, ele chega até lá no Maranhão, e aí seria muito bom para escoar que parte, né, ou a produção que é feita aqui, agropecuária no Centro-Oeste, poderia ser escoada, seria muito mais barato sair aí por esse local aqui, tá? Pelo rio Tocantins, tá bom? Não é o Rio Araguaia, não. O rio Tocantins chega até lá no porto de Itaqui, no Maranhão. Seria muito bom para isso. Mas, claro, no Brasil a gente prefere o mais caro. E para acabar, eu tenho aqui a bacia do Paraguai, maior bacia em terreno de planície do Brasil. É um local que favorece muito a navegação, fundamental para o escoamento de soja, tá? Principalmente para os países aí do Mercosul, né? Essa região da Bacia do Paraguai, ela é uma região de um solo chamado latossolo, que eu já ensinei para vocês, e é um solo muito poroso, profundo, é um solo antigo, e pelo fato dele ser poroso, ele acaba funcionando como se fosse uma esponja, que acaba absorvendo toda a água da época das chuvas e armazenando no subsolo. E essa água que armazena-se no subsolo, ela é responsável pelo abastecimento de inúmeras nascentes de rios aí que vão compor essa bacia hidrográfica, essa rede hidrográfica aí, tá? E aí
dentre uma das principais características, claro, é onde eu tenho a presença do Pantanal, tá bom? A maior planície alagada do mundo, né? Que uma diversidade vegetal extremamente complexa, abriga espécies do cerrado, da floresta amazônica, da floresta tropical, da caatinga, tudo se mistura no Pantanal, né? Mas isso não serve para nada, né? Em termos econômicos, e é por isso que a gente tem destruído o Pantanal, colocado fogo, entre outras coisas, porque não é preciso preservá-lo, segundo o pessoal. Bom, e daí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Última aula. Não tem nenhuma. É uma turma bem calada, né? Não se manifesta. E aí, o que mais eu posso dizer? E aí, deixa nessa imagem. Desde o início do povoamento do Centro-Oeste, pessoal, a atividade agropecuária sempre esteve presente, tá? Quer seja pela subsistência, quer seja para atender aí ao mercado de outras regiões, tá? Atividades como a pecuária e a agricultura, que são praticadas no Centro-Oeste, vêm ocupando uma parcela cada vez maior da exportação do PIB, né, do Produto Interno Brasileiro. Então, o PIB brasileiro, em grande parte, tem aumentado por conta daquilo que se produz no Centro-Oeste brasileiro, tá? Tradicionalmente, é uma região, a criação extensiva de gado aí, né? É muito presente na região, principalmente na área do Pantanal, tá? É uma atividade econômica talvez de maior destaque nesse local aqui, tá bom? Tradicionalmente. Porém, nas últimas décadas, claro, a partir do século XXI, do século XX, o Centro-Oeste ele tem convivido com uma modernização agrícola, tá? Uma modernização da sua produção. E isso acabou impulsionando a agricultura, que vem apresentando safras recordes aí a cada ano. Claro, a gente tem aumentado, inclusive, a área, né? Põe fogo no cerrado, e é ótimo para se plantar depois disso. E aí tem feito com que as nossas safras recordes a cada ano, né? Principalmente no cultivo dos cereais, das leguminosas e também das oleaginosas. Palavra difícil dizer. Essa modernização das tecnologias utilizadas no espaço agrícola, ela vem principalmente da chamada Revolução Verde. Foi aquela revolução para se aumentar a produtividade, né? Começou-se uma série de tecnologias e técnicas que foram aplicadas no campo, a modernização do campo, tá? E isso acabou contribuindo para a expansão da atividade no Centro-Oeste. Lembrar que os solos do Centro-Oeste eles são naturalmente ácidos, tá bom? E isso era um obstáculo para a produção. E aí, com a Revolução Verde, eles viram o seguinte: beleza, eu posso corrigir esse solo aplicando aí o calcário, e aí eu diminuo a acidez dele, e é um ótimo lugar para se plantar. Mas nesse lugar tem lá um bioma brasileiro cerrado, conhecido como a caixa d'água do Brasil. E daí? Né? A soja é mais importante no mundo, o milho, o trigo, ele é muito mais importante que um lugar ser reconhecido como a caixa d'água do Brasil. E aí nós começamos, claro, a uma expansão da atividade, tá bom? E aí, em decorrência disso, no Brasil, aí, a região Centro-Oeste, ela é a maior produtora de soja e a segunda maior produtora de milho, tá bom? Bom, as principais regiões agrícolas do Centro-Oeste, elas estão localizadas em Goiás, tá bom? Como produção aí que se destaca o arroz, algodão, soja, milho, café e também principalmente no Mato Grosso do Sul, tá bom? Que aí você tem um acréscimo aí do amendoim, que muita gente adora, também do trigo, tá bom? E aí eu posso dizer que você falou dessa Revolução Verde, as tecnologias,
que são aí derivadas dessa modernização agrícola, né? Foi aplicado amplamente aí no Centro-Oeste. Fertilizantes, insumos, né? Como fertilizantes, defensivos, sementes melhoradas, máquinas, tratores, contratação de profissionais altamente especializados, né? Engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas. Nós tivemos a construção de muitos silos para armazenamento e a preservação da produção. Então, isso tudo acabou fazendo com que o Centro-Oeste expandisse a sua produção, tá bom? Esses avanços, é importante nós dizermos que eles aumentaram não só a produção, né, mas também a produtividade, né, do Centro-Oeste. Produção e produtividade são coisas diferentes, né? Ou seja, ocorreu o aumento da produção sem que a área de cultivo, vamos dizer assim, fosse propriamente ampliada. É claro que hoje existe uma ampliação de área, né? Mas conseguiu, com essas modernizações, na mesma área que se tinha antes, produzir, ter uma produtividade maior. Falei da questão agrícola, né, agrária, mas aí a pecuária, claro, ela também é uma atividade econômica de grande importância no Centro-Oeste. Olha aí quantos animais aí você está vendo aí espalhado por esse lugar. Tá? Nós temos aí evidência, né, da criação de aves, dos suínos e principalmente dos bovinos, que corresponde ao maior rebanho do país. Tá aí. Tá bom? Se não, é o segundo maior rebanho do mundo, né? Só perde para a Índia. E como tem esse rebanho muito grande, para processar esses produtos aí, esses subprodutos da pecuária, desenvolveu-se no Centro-Oeste para poder fazer parceria, vamos dizer assim, para poder elaborar os produtos que vêm da pecuária. Desenvolveram-se as indústrias, né, relacionadas a esse setor, frigoríficos, os curtumes, os laticínios, os calçados, entre outras indústrias, acabaram se desenvolvendo muito também no Centro-Oeste por conta desse rebanho tão expressivo aí, tá? A maior parte do rebanho do Centro-Oeste ela é destinada para o corte, é criada também no sistema extensivo, principalmente no Pantanal Mato-Grossense, tá? Ele lá é favorável para a criação do gado, porque primeiro apresenta uma topografia plana, né? O relevo é plano, é ótimo, né? O gado não precisa ficar subindo o morro. Você não vai comer um churrasco com a carne dura, né? Então a carne tem que estar macia, tá? Existe uma disponibilidade de água muito grande, que eu falei com vocês agora há pouco. O gado também bebe água, então é necessário ter água. E as pastagens naturais, né? Já que é uma região com uma biodiversidade muito grande, sobretudo vegetacional, e isso, né, acaba permitindo a presença de gramíneas, né, na formação vegetal local, que o gado adora. É como se fosse o filé mignon do gado. Não. Vocês entenderam. É uma coisa que o gado gosta muito. Alguma pergunta nesse meio termo aí? Já está acabando a aula, né? Deixa eu ver. 9h23, nossa. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Então tá. Então, só deixa eu ver aqui, mais 2 minutos talvez eu posso. Porque aí eu faço a chamada. Então, pessoal, essa modernização que criou esse novo meio rural no Centro-Oeste, né, é uma questão que precisar de convite cada vez mais de profissionais qualificados que vão ocupando lugares aí que tradicionalmente não exigiam aí muita capacitação técnica, tá? Então é importante nós percebermos isso no Centro-Oeste. E isso tem desenvolvido o chamado agronegócio, tá? Que está na Globo, né? O agronegócio que acabou promovendo a intensificação também da urbanização, tá? Com o surgimento de muitas novas atividades econômicas no Centro-Oeste. Tá? Por quê? Com isso, com o
o campo se tornando um negócio, vamos dizer assim, houve um crescimento, por sua vez, igual eu falei, da própria indústria relacionada à pecuária, mas um crescimento do comércio, dos serviços que são prestados, muitos bancos, financeiras, seguradoras, corretoras, né, cresceram na região por conta disso, o chamado terceiro setor, né, o setor terciário, tá? Acabou desenvolvendo as áreas urbanas do Centro-Oeste e atraindo muitas pessoas com qualificação profissional para a região, né? Se nós pegarmos dados do IBGE aí, a população urbana do Centro-Oeste, olha só, um local completamente voltado para o campo, mas a população urbana representa 90,8% da população do Centro-Oeste, ou seja, uma região agrícola que é urbana. Interessante se pensar sobre isso. E aí esse dinamismo da atividade agropecuária, claro, interferiu nos bons resultados da economia da região Centro-Oeste e abriu espaço para muitos outros mercados no setor do comércio, do serviço. E também essa diversificação se repetiu no crescimento industrial, com a presença de muitas montadoras de automóvel, de máquinas agrícolas, que mais que eu tenho lá? Da farmacêutica, principalmente daquela ligada à questão veterinária. Tá bom? Então isso fez também que a região se potencializasse muito. Tá? Vamos lá então, chamada, acabar essa aula. Aqui, parar a apresentação. Educar. Espera aí que eu vou entrar na chamada agora. Nota, frequência. Vocês acharam a avaliação fácil? A dissertativa? Estava difícil? Ou estava tranquilo? Montando o diário. Escreveu demais, né, Letícia? Eu vou começar a tirar ponte quem escreve muito. Na avaliação final, vocês não me veem escrever muito, viu? É sim e não só, tá? Eu não vou ter tempo para ficar corrigindo prova. Então, sim, não, talvez. Aí talvez é meio ponto quando escrever talvez, ok? Não, Brenda. Não. Vamos lá. Albert. Aí eu vou precisar que vocês usem o microfone, né? Aqueles que tiverem sem microfone, por favor, me avisem, né? Albert. Ele falou presente. No chat. Beleza, porque eu não estou vendo, né, a tela. Ana Carolina Lacerda. Presente. Ana Carolina Ramos. Presente. Arthur. Presente. Brenda. Presente. Carolina Costa. O que significa isso? Só abrir o microfone, deixa eu ver. O vento sopra, né? A Carolina Costa não tá aí não, né? Não respondeu. Carolina Vitória. Presente. Caio. No chat. Gabriel Alcaio. Giovana. Isabela. Chat. Júlia. Larissa. Presente. Letícia. Chat também. Demorou. Luiz Felipe. Presente. Maíra. Chat. Marcela. Chat. Matheus Carvalho. Chat. Matheus Legnani. Presente. Matheus Lopes.
Chat. Melissa, Presente. Rainer, Presente. Silvia Presente. e Vitor Hugo. No chat. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí por assistirem a aula e nos encontramos na próxima semana, tá bom? Tchau pra vocês, valeu. Falou.